Shalom, homens de honra, 5 de julho, gestando a promessa. Vamos lá então. Nosso devocional é esse aqui, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 2 a 4. O que quer dizer para nós esse versículo do dia 5 de julho? Isaías 64, verso 2 a 4 diz assim: como quando o fogo inflama os gravetos. Verso 2 do versículo. Antes de cumprir uma promessa, Deus acende o fogo da sua presença. Esse fogo purifica, fortalece a fé e prepara o coração para receber aquilo que ele prometeu. Então ele está nos preparando, acendendo esse fogo da sua presença em nós. Segundo pedacinho do versículo. Para fazer conhecido o teu nome aos teus adversários. Verso 2 ainda. Quando Deus age, até aqueles que duvidaram reconhecem o seu poder. A promessa não glorifica o homem, mas revela a grandeza de Deus. Verso 3 do versículo diz assim: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos. Deus continua surpreendendo aqueles que permanecem confiando. Olha lá, eu e você tem que permanecer confiando nele. Quem está gestando uma promessa precisa esperar, porque o agir de Deus muitas vezes ultrapassa as expectativas humanas. Olha lá. Temos que esperar, eu e você. Verso 4 do versículo fala assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem o olho viu outro Deus além de ti. Não existe outro Deus que trabalhe em favor daqueles que esperam nele. Só há um só. Enquanto você espera, Deus está preparando o que seus olhos ainda não conseguem ver. É a fé. Amém? Então temos que andar na fé com ele. E a aplicação de hoje desse versículo? De Isaías 64, verso 2 a 4. Gestar a promessa exige paciência, fé e perseverança. Olha lá. Temos que andar na paciência, ter paciência com ele, fé e perseverar nele. Assim como uma gestação tem um tempo certo para o nascimento, as promessas de Deus também têm um tempo determinado. Não desista no processo. O Deus que trabalha em favor dos que nele esperam, fará a promessa nascer no tempo certo. Olha lá. Por que nós temos que ter paciência, andar na fé e perseverar nele? Porque o tempo certo é dele. Como nós demoramos para nascer 9 meses, também tem o tempo dele de nascimento para nós. As promessas de Deus também têm um tempo determinado. Olha lá. Não é do dia para a noite. Não podemos desistir no processo, no meio do caminho. O Deus que trabalha em favor dos que nele esperam, eu e você esperam nele, ele fará a promessa nascer no tempo certo para mim e para você. É essa a explicação do versículo Isaías 64, verso 2 a 4, para nós hoje. Vamos então agora para a mensagem central do nosso devocional. Há um clamor que Isaías faz ecoar no coração da humanidade. Fenda os céus, ó Deus. Isaías 64, 1, verso 1. O desejo ardente é pela manifestação visível da glória divina, que transforma realidades e faz tremer nações. O profeta implora por uma intervenção, para que o céu influencie a terra. Essa oração é a inspiração divina, um desejo que Deus colocou no nosso coração. Ele quer agir, ele quer agir e escolheu fazê-lo por nosso intermédio. O rasgar dos céus
não é apenas uma expressão poética. É um ato de guerra contra as forças das trevas. Quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram. Esse evento representou a vitória do reino de Deus sobre os poderes do inferno, que aguardavam ansiosos pela promessa. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3, verso 15. As trevas mais densas não podem fechar o céu que foi aberto. O céu agora habita em nós. Temos uma atmosfera celestial no nosso coração. A realidade externa deve submeter-se à realidade interna. Como Maria, precisamos gestar a promessa até o seu nascimento. Conceba, nomeie, carregue e veja o cumprimento do Deus que lhe prometeu. Não lute contra as promessas com as suas palavras. Permita que o Espírito Santo desça sobre você e abra os céus, para que o milagre se manifeste. Olha lá. A realidade externa deve submeter-se à realidade interna. O céu está aberto para mim e para você. Temos que enfrentar nossas trevas. O inferno, ele treme. O rasgar dos céus não é apenas uma expressão poética, é um ato de guerra contra as forças das trevas. Olha lá. Temos que batalhar contra essas trevas nossas, minha e sua. E o tempo é dele, tempo determinado. Para mim a promessa e para a sua, ele tem. Temos que permitir que o Espírito Santo desça sobre nós, para que eu e você abra o céu e o nosso milagre se manifeste. Que ele que vai fazer esse milagre nos manifestar, para mim e para você. É isso aí, pessoal. O devocional de hoje é esse. Quero que você, por gentileza, que está nessa live, compartilhe com o maior número de pessoas. Quero agora que vocês fechem os olhos para fazer a oração do nosso devocional. Senhor, que os céus se abram sobre mim, que a sua vontade se manifeste na minha vida. Eu concebo a sua promessa em meu coração e creio que, no tempo certo, ela nascerá. Faça-me em mim conforme a sua palavra. Olha lá. Promessa dele em meu coração e no seu coração. No tempo certo nascerá. Vai nascer essa promessa dele para mim e para você. Só vamos pedir para ele que os céus se abram sobre mim e sobre você. E a vontade dele se manifeste na minha vida e na sua. Amém? Essa oração do devocional dia 5 de julho. Ele fala para nós lermos aqui Gênesis 28, 16, versos 16 a 17. Gênesis 28 fala assim, a fuga de Jacó. Ele está lá no finalzinho, verso 16 e 17. Despertando Jacó do seu sono, então ele tinha acordado, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Então o Senhor estava naquele lugar, ele não sabia que ele estava naquele lugar, porque ele estava despertando do sono ainda. E temendo, disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele falou isso para quem? Para Jacó. O que quer dizer esse versículo para nós hoje? Ele mostra o quê? Gênesis 28, verso 16 a 17. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Verso 16. Esse pedacinho do verso 16. Jacó descobriu que Deus já estava agindo antes mesmo dele perceber. Olha lá. Muitas vezes, enquanto estamos gestando uma promessa, Deus já está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não enxergamos. Olha lá. Ele já estava trabalhando para Jacó.
E Jacó estava despertando do sono. Verso 17 diz assim: e temeu, segundo pedacinho do versículo. O temor aqui representa a reverência e reconhecimento da santidade de Deus. Quem está esperando o cumprimento de uma promessa deve manter um coração humilde e reverente diante do Senhor. Olha lá. Eu e você está fazendo isso? Sendo humilde, de coração, e reverente ao Senhor? Se eu e você temos uma promessa, temos que ter o coração humilde e reverente diante do Senhor. Porque o temor aqui, representa a reverência e reconhecimento da santidade de Deus. Olha lá. Terceiro pedacinho do versículo, verso 17. Quão terrível é este lugar! Jacó entendeu que aquele lugar era santo por causa da presença de Deus. Olha lá. A promessa cresce onde a presença de Deus é valorizada. Eu e vocês estamos valorizando a presença dele? A pergunta é essa. Quarto pedacinho do versículo, no verso 17 ainda. Esta não é outra coisa senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. O lugar do encontro com Deus se torna um lugar onde as promessas são fortalecidas. Quando percebemos na presença do Senhor, quando permanecemos na presença do Senhor, o céu se abre sobre nossa vida e somos preparados para viver o que Ele prometeu. Olha lá. O lugar do encontro de Deus. E a presença do Senhor. Temos que permanecer. A promessa deles é fortalecida, que Ele tem para mim e para você. Porque Ele está preparando o caminho para mim e para você. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. E a aplicação para hoje, desse versículo? Gestar a promessa é aprender a reconhecer a presença de Deus durante o processo. Olha lá, nós temos que reconhecer sempre a presença dele, porque nós estamos num processo, eu e você. Nem sempre veremos tudo o que Deus está fazendo, mas se permanecermos em sua presença com fé, reverência e perseverança, Ele cumprirá cada promessa no tempo determinado. A presença de Deus é o ambiente onde as promessas amadurecem e se tornam realidade. Olha lá. Temos que andar na fé, reverência e perseverança. Sempre com Ele. Todos os dias. Amém? Para o quê? Para que amadureçam e tornam realidade as promessas que Ele tem para mim e para você. É isso aí. E a frase do nosso devocional hoje, dia 5, é assim: os céus se rasgam e o rei... Os céus se rasgaram e o rei entrou em cena. Nenhuma força Os céus se rasgaram e o rei entrou em cena. Quem é o rei? O Senhor. Nenhuma força demoníaca pode remediar esse feito. Olha lá. Nenhum demônio pode remediar esse feito. Porque ele entrou em cena agora. O Senhor entrou em cena, que é o nosso rei. Amém? Então é isso o nosso devocional de hoje. Quero que você tenha um dia produtivo ainda. Não acabou o dia. Quero que Ele revista você e sua família, da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. E quero que Ele blinde você e sua família com o sangue dele, cerque você também com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas e onde você estiver. Amém? Fui!